Olá, minha amiga, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Este é o nosso 33º vídeo dos estudos da obra de Carlos Torres Pastorino, chamada Sabedoria do Evangelho. Estamos encerrando o volume 1 hoje com esse vídeo, abarcando aí 2 capítulos finais desse volume, e não à toa, né, de maneira bem curiosa, de maneira auspiciosa, de maneira sincrônica, numa coincidência significativa, nós estamos no vídeo de número 33, Pastorino, que é muito afeito ao olhar simbólico das coisas, ele gosta muito da numerologia, e dentro da numerologia o número 33 é um número que representa aí 2 números simples, na verdade é um mesmo número simples dobrado, né, 2 vezes. Isso quer dizer que a energia é dobrada. Então o número 33, dentro do olhar numerológico tão afeito a Pastorino, simboliza um número maternal, um número que enfatiza na criatividade, no trabalho, né, mas é um número bastante interessante em termos numerológicos, não à toa que dizem que Jesus morreu aos 33, o que a gente já sabe que é um equívoco, né? Não foi bem assim que aconteceu. A gente já estudou em vídeos anteriores, lá no início, né, dos nossos vídeos, nós falamos um pouquinho sobre isso e vemos que não foi exatamente desse jeito. Mas é curioso perceber que, né, chegamos ao fim de nosso volume com 33 semanas, né? Bem interessante. Vamos adiante, vamos ver o que é que a gente tem para aprender com o Pastorino, que gosta sempre de entender quais são as metáforas que a vida de Jesus nos lega para compreender os desafios que a gente vai encontrar na nossa jornada evolutiva. Ele que gosta tanto, né, de trazer aí um olhar tentando encontrar em cada partezinha do Evangelho de Jesus os símbolos, né, as metáforas ali, o misticismo, para fazer com que a gente se enxergue, para gerar em nós reverberações, ressonâncias, e assim a gente compreender que a gente também passa pelas coisas que Jesus passou, que a gente também precisa abarcar esses aprendizados. E hoje a gente começa com o capítulo que Pastorino deu o nome de Discussão com as Autoridades. E ele traz o capítulo 2 de João, versículos de 18 a 23. Colocando assim, que João começa dizendo assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras, pois que fazes essas coisas? João continua dizendo: respondeu-lhe Jesus e lhes disse: derrubai este templo e em 3 dias o reerguerei. Replicaram-lhe então os judeus: há 46 anos é construído este templo e em 3 dias o levantas? Continua João dizendo assim, mas ele se referia ao templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Encerra-se o texto de João aí, e Pastorino passa a comentar dizendo que quando se passou ali o primeiro impacto da confusão, da expulsão dos vendilhões do templo, os sacerdotes e policiais do templo vão tomar satisfações com Jesus. Eles não pedem a ele documentos, mas sim um sinal. Porque Jesus falava aquelas coisas, então eles queriam um sinal. E Jesus responde então com um enigma, uma alegoria. Ele responde com uma figura que estava muito em voga dentre os doutores da lei. Ele diz o quê? Quando tiverdes destruído este templo, em 3 dias o reerguerei. Obviamente a gente sabe que o sentido literal disso parecia se referir ao templo de pedra, e obviamente que nesse sentido
seria bem complicado, né? Jesus conseguir reerguer o templo em 3 dias. E aí as palavras são citadas pela testemunha de acusação. A gente vê isso lá em Mateus e em Marcos, né? E a gente vê também os soldados judeus fazendo sarcasmo no Monte Gólgota, quando Jesus estava sendo crucificado. Também em Mateus e Marcos a gente vê isso. E eles citam isso, né? Então, isso também acontece na acusação contra Estevão, lá em Atos. A gente vê que todos esses lugares disse que Jesus afirmou que ele destruiria o templo. Mas o que a gente vai ver? Que o relato de João deixa claro que as palavras não foram essas. Jesus não disse que ele destruiria o templo. Ele disse que exatamente os judeus iriam destruir o templo, mas era o templo do corpo, o templo de Deus, como diz, né? Não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Está lá na primeira epístola aos Coríntios. E também, vamos ver lá também, assim, ó, é santo o templo de Deus que sois vós, também lá na primeira epístola aos Coríntios. Ou também na segunda, vós sois o templo do Deus vivo, na segunda epístola aos Coríntios. Está tudo aí, claro, o que é o corpo da gente. Mas o enigma, obviamente, é obscuro. Então os judeus retrucam. Este templo, há 46 anos, é reconstruído. Por quê? Porque, de fato, o templo estava sendo reconstruído, inclusive com um grande resplendor, por conta da generosidade de Herodes, que começou a obra no 18º ano do seu governo, ou seja, lá em 19 a.C., no ano 735 de Roma, conforme a gente vê no livro de Flávio Joséfo sobre as antiguidades judaicas. Então, na época da narrativa, nós estávamos aí no ano de número 29 depois de Cristo, que é o ano 782 de Roma. E se tinham passado exatamente 46 anos do início da reconstrução do templo. E é bom lembrar que esses trabalhos ainda se prolongaram mais tempo, até o tempo do procônsul Albino, lá entre 62 e 64 depois de Cristo, conforme o próprio Flávio Joséfo. Então, essa aí, no caso, é mais uma indicação precisa da cronologia da vida terrena, que concorda aí com o que coloca Lucas no capítulo 3, versículo 2. Inclusive, que coloca o mergulho de Jesus no 15º ano do governo de Tibério como César, ou seja, o ano 29 ou 782 de Roma. Então, essa frase de Jesus, ela causa uma surpresa, uma estupefação. Por quê? Porque na reconstrução do templo trabalhavam, naquela época, 18 mil operários. 18 mil operários, inclusive, que ficaram sem emprego quando concluíram-se as obras, conforme o próprio Flávio Joséfo no Antiguidades Judaicas. Então a gente vê o quê? Como é que um homem sozinho podia fazer o trabalho de 18 mil homens, tantos anos, ele faria isso sozinho em 3 dias? Que sinal seria esse que teria necessitado primeiro que se demolisse o templo, coisa absurda, né? Que a gente vê que só de pensar é estranho. Então era uma coisa inverossímil, e essa característica aí vai sustar qualquer julgamento precipitado. Inclusive é bom dizer que um desses enigmas que só será compreendido depois de realizado é o que Jesus está trazendo, né? Como anota o próprio João. Então só depois da ressurreição que os discípulos compreenderam Jesus, compreenderam do que Jesus estava falando quando disse isso. Então, o Pastorino vai dizer que essa sequência confirma integralmente a interpretação que ele próprio, Pastorino, dá desse trecho anterior. Ou seja, a expulsão do templo não é do templo de pedra, é do templo de Deus, é do templo em nós, o templo construído para ser chamado do Senhor, ou seja, o corpo humano, a personalidade. Então, expulsar os vendilhões de nós, era isso a que referia Jesus, e disso que falaram os 4 evangelistas de maneira alegórica,
como João deixa bem claro explicando aí quando fala da destruição do templo. Na verdade, expulsar os vendilhões de dentro de nós, essas características de nós. Então, nem todos conseguem penetrar esse tipo de sentido mais profundo e, por isso, só sabem ler literalmente, embora o próprio evangelista explique literalmente logo a seguir. Aí ele deixa claro ali o sentido metafórico do que Jesus trazia. Então, quando os judeus pedem um sinal de que Jesus tem autoridade, Jesus não dá um sinal para eles. Ele apenas faz uma afirmativa que confunde eles. Apenas faz com que eles pensem, inclusive, que Jesus era inconsequente ou louco. Então, numa linguagem vulgar de hoje em dia, a gente diria que não deu confiança a quem não tinha autoridade justamente para pedir satisfações. Então, a gente vê que assim também deve acontecer com os discípulos, ou seja, conosco, como discípulos de Jesus. Quando o Espírito, com E maiúsculo, que é o nosso eu profundo, exigir de nós sacrifícios e restrições aos veículos inferiores, quase sempre estes veículos inferiores se rebelam, sobretudo o intelecto, a nossa intelectualidade, pedindo razões, mesmo sem querer entender, né? Então, o espírito, com E maiúsculo, que é consciente de si, pode responder-lhe se esse templo, ou seja, esse corpo, for destruído, eu o reerguerei em um novo nascimento, em 3 dias, aí no sentido de muito rapidamente, como a gente fala hoje em dia, né? Em 3 tempos, a gente fala mais ou menos assim, né? Então, é isso, é rapidinho a coisa vai se suceder. Então, como disse Pastorino, que isso se sucede quando para obras mais altas nós exigimos de nós mesmos em sacrifícios maiores, nós arriscamos as nossas vidas para beneficiar o outro, para beneficiar o nosso próprio. Quando a gente sente, por exemplo, um impulso para atender doentes contagiosos e colocar em risco aí a própria vida, colocar em risco nossos bens materiais, colocar em risco o nosso ganha-pão, justamente para resistir a uma falha de caráter, no momento aí de abastardamento da nossa integridade moral, a gente vê o quê? Que quando o Espírito nos impele, o Espírito com E maiúsculo também, né? Nos impele a sacrificar tudo, quase sempre, o intelecto, esse veículo inferior, procura tolher, obstar a esses atos de heroísmo, de loucura, e justamente, infelizmente, quase sempre acaba que o intelecto vence o coração. Acaba que o intelecto nos arrasta ao erro, quando na verdade nós deveríamos arrastar a morte, como fizeram os mártires dos primeiros tempos do cristianismo, né? Os primeiros séculos lá do cristianismo. Então, contanto que nós não traíssemos a nossa fé, que a gente conseguisse vencer até o intelecto, né? Então a lição permanece. Se o templo for destruído, o Espírito refará logo esse templo, a gente vai reencarnar logo. Então, mas se o Espírito for sacrificado, nós teremos uma grande desgraça. Não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar o Espírito. Temei antes os que podem matar o corpo e o espírito na geena, como dizem em Mateus capítulo 10, versículo 28. Pois bem, muita coisa aí para a gente aprender, mas vamos para o próximo capítulo. Então, no próximo capítulo, a gente vai ver que ele se chama Os Primeiros Entusiastas. Ah, a gente adora entusiasmo, né? O que é que João fala lá no capítulo 2, versículos 23 e 25? Ele diz assim: estando ele em Jerusalém, na festa da Páscoa, ao verem as demonstrações que dava, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos
e não precisava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Olha que fala interessante, hein? A gente às vezes se entusiasma, né? E aí a gente vai ver, como diz Pastorino, né, que esses 3 versículos de João nos dão conta da impressão que o ensino de Jesus tinha sobre a multidão. Então, quando as pessoas viam as curas supostamente inexplicáveis que Jesus praticava, e quando Jesus ouvia as palavras de sabedoria, quando as pessoas ouviam as palavras de sabedoria de Jesus, que saíam da boca de Jesus, muitas pessoas do povo acreditavam em Jesus. Só que era a massa imatura, que não tem a capacidade dos discípulos, que não tem a obstinação incrédula também das autoridades que eram contrárias a Jesus, e que por isso se deixa levar muito frequentemente pelo entusiasmo dos fatos externos. Como diz Pastorino, né, como o trigal que ondula com a aragem, o vento passa, o trigal vai junto, né? Então, Pastorino diz que a festa da Páscoa não se refere ao dia principal, que é o Pachá, né? Mas sim a continuação, é o Eorte, que é o quê? Que durante esses dias Jesus permanece em Jerusalém e permanece falando de público, conversando ali de público com as ondas sucessivas dos peregrinos que chegavam para a Cidade Santa e agindo diante deles. Então, Pastorino aponta que o povo se admirava de Jesus e acreditava no que Jesus trazia, mas era uma fé externa, uma fé fraca, como João assinala lá na frente, no capítulo 4, versículo 48, e também no capítulo 6, versículo 2, e no capítulo 6 também, no versículo 14. Então, essa fé que é baseada em coisas externas, é uma fé que não tem amadurecimento interno, e justamente por isso é abalada por qualquer vento, e vai ser ressecada, vai ser esturricada por qualquer sol, conforme a gente lê lá na parábola do semeador, que a gente vai enfrentar mais adiante. Então, Jesus sabia disso. Ninguém precisava advertir Jesus disso. Ele consegue ver o íntimo, ele consegue ler os corações, ele sabe o que está no homem. Ele não se ilude com os aplausos fáceis, ele não se ilude com os elogios corriqueiros, ele não confia neles, como diz o texto, né? Nem lhes revela o segredo do reino, que só pode ser desvelado aos maduros. Pode ser revelado àqueles cuja fé nasce de dentro para fora. Então a pregação foi feita de acordo aí com a necessidade e com a capacidade de compreensão dos ouvintes. Jesus era muito didático, então ele traz isso aí como uma lição. Então para nós é uma lição sem dúvida preciosa. Não vamos acreditar em qualquer recém-chegado, não vamos acreditar em qualquer entusiasmado, né? Por mais entusiasmado que nos pareça, que se diga, a gente tem que ter cuidado, ter um pé atrás mesmo, né? Nada de abrir o coração aos entusiasmados. Não deis as coisas santas aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. A gente encontra isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 6. Então, na interpretação mais profunda disso, nós compreendemos bem porque muitas pessoas permanecem ainda às portas do templo. E é isso que significa a palavra profano. São profanos. Nem no templo elas conseguem penetrar. Então, fundamentam a fé em fatos, apenas fatos. São, por exemplo, religiosos porque testemunharam um milagre. São religiosos porque confessaram-se de tal religião, porque assistiram a um fenômeno tal, fenômeno mediúnico, fenômeno de materialização, ou a manifestação extraordinária de um espírito, mas não porque o coração os levou a isso. Olha aí, hein, que puxada de orelha. Então existe aí uma aceitação intelectual por não conseguirem explicar certos fatos, mas nada
lhes nasce do âmago. Nada nasce aí do cerne do ser. São seres ainda imaturos que se apegam ainda aos fatos externos. Mas basta uma desilusão provocada por uma imperfeição num sacerdote, por exemplo, ou no médium famoso, por exemplo, para que a gente abjure a nossa fé e se torne descrente. Olha que fala importante aí de Pastorino, né? Então, as afirmações evangélicas pedem um exame nosso interno. Jesus traz isso de maneira clara, né? Nós seremos ainda profanos, ainda ofuscados pela exterioridade dos fenômenos. E aí Pastorino vai dizer que daí o espírito que habita em nós, nosso eu profundo, que nos conhece, esse espírito não precisa de nenhum testemunho de nosso intelecto, de nenhuma confissão de nossa personalidade. Esse espírito imortal que somos nós. Então o espírito, né, nos conhece e a gente vê que aguarda pacientemente que cada personalidade possa passar adiante no seu processo evolutivo. Então, por que certas criaturas se sentem chamadas e respondem? Por que outras não se sentem sequer chamadas pela voz interior? O Pastorino levanta essas perguntas e diz que o espírito sabe que não adianta chamar as personalidades ainda imaturas, ainda surdas à sua voz. Então, justamente por isso é desnecessário o proselitismo, tentar converter os outros. Ele diz assim, lancemos a semente, quem tiver ouvidos de ouvir, ouvirá. Então, ninguém chegará, nem antes nem depois da hora que lhe é própria. O Espírito age onde quer, conforme João capítulo 3, versículo 8. Pois bem, né? Encerramos com chave de ouro o volume 1 dessa belíssima obra Sabedoria do Evangelho. E na próxima semana já começamos o volume 2, já aprofundando ainda mais, compreendendo ainda mais o simbolismo do que Jesus traz através dos exemplos de sua própria vida para a nossa jornada evolutiva, para o nosso processo de evolução pessoal. Um grande abraço para vocês e até sexta que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.